Olá, queridos alunos do Trilhante! Estamos aqui para uma revisão de Direito do Trabalho. Vamos abarcar alguns temas que entendo que são prioritários, que têm grandes chances de incidência na prova de vocês. E vamos começar falando sobre trabalho lato sensu. O que significa isso, pessoal? Significa que, dentro do direito do trabalho, nós temos formas de prestação do trabalho que não são apenas a forma de prestação que tem contrato de trabalho, ou seja, o vínculo empregado-empregador. Vamos fazer uma breve introdução aqui para a gente entrar na análise do trabalho lato sensu em si. Quando a gente fala de relação de emprego, nós temos que preencher alguns requisitos essenciais para que seja configurada essa relação. Quando nós não tivermos esses elementos previstos, ou se faltar apenas um desses elementos que configura o vínculo empregatício, nós não podemos dizer que temos vínculo empregatício. E aí, professor, o que nós vamos ter nessa relação? Alguma das formas de trabalho lato sensu que estudaremos hoje. Então, veja bem, quais são os elementos do vínculo empregatício? Tem que ser prestado por pessoa física, com pessoalidade, com subordinação, com onerosidade e com não eventualidade. Muito bem, se faltar algum desses elementos, teremos o trabalho lato sensu, uma forma de prestação de serviço por pessoa física, mas que não configura contrato de trabalho. Qual vai ser o tipo de contrato, o tipo de prestação de serviço, né? O tipo de vínculo de trabalho lato sensu é o que nós vamos analisar agora, tá? Um dos tipos de prestação de trabalho lato sensu é o trabalhador eventual, pessoal. E como o próprio nome já diz, o trabalhador eventual é aquele que presta serviço de forma eventual. Então, ele não tem uma reiteração na sua prestação de serviço a ponto de configurar um vínculo empregatício. Então, qual é o elemento que falta no trabalhador eventual? É a habitualidade. Ele não tem habitualidade. Ele trabalha ocasionalmente para aquele prestador, para aquele tomador, né, de serviço. E aí, pessoal, para tentar, de alguma forma, estudar esse vínculo do trabalhador eventual, ou seja, as hipóteses nas quais o trabalhador eventual ele presta o seu serviço, nós temos algumas teorias doutrinárias. E o Maurício Goldin Delgado, né, que é o nosso grande expoente do direito do trabalho, traz 4 teorias que eu acho importante a gente comentar aqui. A primeira delas é a teoria da descontinuidade. Como o próprio nome diz, né, pessoal? Descontínuo, o que não é contínuo, o que não é reiterado. Existe uma crítica para esse nome, né, dessa teoria descontinuidade, porque habitualidade e continuidade não são a mesma coisa, pessoal. O vínculo empregatício, ele tem habitualidade. E a habitualidade, para vocês conseguirem entender a diferença, ela é mais fraca do que a continuidade. Se eu presto serviço uma vez na semana, eu tenho habitualidade, mas eu não tenho continuidade. A continuidade, ela é mais forte. Essa é uma teoria doutrinária que foi reforçada pela Lei Complementar 105 de 2015, que fala sobre os domésticos. Por quê, pessoal? Porque na Lei dos Domésticos, nós temos a previsão de que para se concretizar o vínculo doméstico de prestação de serviço, nós temos que ter continuidade. E a lei do doméstico fala que a continuidade é quando você tem prestação de serviço mais de 2 vezes na semana. Então, veja bem, continuidade é mais forte do que a habitualidade, porque tem que acontecer a prestação reiterada do serviço mais de 2 vezes na semana. Mas, professora, por que você está falando isso aqui no trabalhador eventual? Por quê, pessoal? Porque, na verdade, apesar da teoria da descontinuidade falar que o eventual ele é aquela prestação descontínua de trabalho, na verdade, ele é uma prestação sem habitualidade, porque se porventura nós tivermos a prestação de serviço uma vez na semana, eu tenho habitualidade, eu já não vou ter o eventual. Então, não deixem a nomenclatura deixar vocês confusos, tá? Existe essa crítica porque descontinuidade e habitualidade não é sinônimo. E para afastar o vínculo empregatício, eu tenho que ter a não habitualidade. Então, se eu tiver a prestação de serviço sem ter essa reiteração, então uma vez na semana, aí eu vou ter o trabalhador eventual. E aí, pessoal, nós temos a teoria do evento, que nada mais é do que
O fato do trabalhador eventual ele prestar serviço para um evento específico. Então, ele não se relaciona com a própria finalidade do empreendimento. Então, a teoria do evento e a teoria dos fins do empreendimento, elas são muito conectadas. Por quê? Pensa comigo, gente. Se eu tenho uma empresa de pesca e eu preciso realizar uma atualização no sistema de controle de mercadorias, de entrada e saída daquela loja de pesca. Eu vou contratar um empregado, um trabalhador, na verdade, né, de TI, que vai atualizar o meu sistema, ensinar o pessoal da minha empresa a usar e depois ele vai embora. Por que ele vai embora? Porque ele não se relaciona com o objeto primordial do meu empreendimento, que é a venda de utensílios para pesca. Ele é necessário por um evento específico e depois ele não é mais necessário. Por isso que ele não vai prestar serviço com habitualidade. Ele faz o seu serviço e vai embora, tá bom, pessoal? E por isso mesmo que nós chegamos na quarta teoria, que é a teoria da fixação jurídica do tomador de serviço. Pensa nesse trabalhador do TI. Ele vai prestar serviço para minha loja de pesca, depois ele não vai se vincular à minha loja e vai prestar serviço para outra loja, uma loja de roupas, de repente, e assim sucessivamente. Então ele não se vincula, ele não se fixa a nenhum tomador de serviço, porque a sua função, ela acaba sendo necessária em eventos específicos por empresas distintas, por tomadores de serviço distintos. Ok, pessoal? Qual é a diferença entre trabalhador eventual e o empregado intermitente? Essa pergunta é interessante, porque a reforma trabalhista trouxe a prestação de serviço pelo empregado intermitente, que nada mais é do que aquela prestação de serviço por um empregado com um contrato de trabalho, no qual ele presta serviço por um tempo, depois ele para de prestar serviço, o contrato permanece vigente, mas sem surtir efeitos. Ele fica na casa dele, esperando ser chamado novamente quando tiver a necessidade da sua prestação de serviço. Aí vocês já conseguem observar que o empregado intermitente, ele é empregado. Então, ele tem um contrato de trabalho que é vigente. Ele presta serviço, depois não presta serviço. E isso não significa que o contrato é rescindido. Ele tem uma alternância de períodos de inércia e de prestação de serviço, ok? Então, aqui nós temos as duas grandes diferenças. Primeiro, o eventual, ele não é empregado. Segundo, quando ele presta serviço e quando ele não presta serviço, o contrato ele ainda está vigente. Ele só não está surtindo efeitos o tempo todo da sua vigência, ok, pessoal? E aí nós vamos para o trabalhador voluntário. Voluntário, ele se coloca à disposição para prestar serviço sem receber nenhuma contraprestação, sem receber salário. Então, qual é o elemento do vínculo empregatício que está faltando? A onerosidade, tá, pessoal? Pegadinha clássica. É possível ressarcimento de despesas para o trabalhador voluntário ou isso descaracteriza o trabalho voluntário? É possível, tem que ter uma autorização no termo de adesão desse trabalho voluntário, prevendo a possibilidade de ressarcimento das despesas, e aí sim você pode ter esse ressarcimento e ele não descaracteriza o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, pessoal, ele só pode ser prestado para uma entidade sem fins lucrativos. Isso é muito importante. Eu não posso chegar num banco, por exemplo, que é uma atividade essencialmente que visa lucro e prestar serviço voluntário, tá? São questões incompatíveis. Eu tenho que prestar serviço para uma ONG, né, um serviço voluntário para uma ONG, para uma entidade sem fins lucrativos, por alguma coisa que faça um serviço social, de interesse social, tá? Então aqui a minha segunda pergunta do slide, pode haver trabalho voluntário para pessoa jurídica com fins lucrativos? Não, isso é fraude, isso desvirtua o trabalho voluntário e aí você vai ter o reconhecimento, se tiver os elementos, né, do vínculo empregatício, do contrato de trabalho, tá, pessoal? Pergunta interessante. Qual a diferença entre trabalho voluntário e trabalho escravo, pessoal? O elemento subjetivo, a intenção. Veja bem, eu tenho um trabalhador voluntário trabalhando, sabendo que não vai receber,
porque ele acredita naquela causa. No trabalho escravo, pessoal, eu trabalho sem receber salário porque eu fui enganado, tá? Porque eu estou sendo coagido. Então, o elemento subjetivo ele é muito importante aqui para distinguir o trabalho voluntário do trabalho escravo, tá bom? Com isso, nós terminamos o nosso bloco, mas volta que daqui a pouco a gente vai continuar falando de trabalho lato sensu.